Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite a todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 3 em diante. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então Jesus saiu de uma cidade, Judéia, ele iria para a Galiléia, mas ele precisava passar por Samaria. Mas qual que era o problema? O problema era que os judeus não conversavam com os samaritanos. Os judeus discriminavam os samaritanos por causa de divergências políticas e religiosas, tá? Os samaritanos acreditavam muitas das vezes em outros deuses, somente nos primeiros livros da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Os samaritanos, eles falavam que o monte de adoração era num lugar, os judeus falavam que era em outro lugar, então tinha essa contenda entre eles, tá? Então, eles teriam que passar por essa cidade. E olha o que aconteceu. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isso quase hora sexta, sabe, igreja? Jesus, ele sabe de tudo. Eu acredito que ele sabia que aquela mulher samaritana, ela ia se achegar àquele poço. Por isso que ele parou. Jesus nos conhece, igreja. Jesus conhece cada um de nós. Quando Jesus tem algo na nossa vida para nos entregar, ele cria situações para nos aproximar dele. E não foi diferente com essa mulher. Ele se assentou ali justamente no momento que ela ia passar para tirar a água do poço. E olha o que aconteceu. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, qual que é o dom de Deus? É o amor. Muitos de nós estamos precisando, aleluia, conhecer esse dom, que é o maior dom, Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu tenha o dom da revelação, aleluia, ainda que eu conheça tudo, igreja, mas se eu não tiver o amor, eu sou igual um sino. Se tu conhecesses o dom de Deus, que é o dom do amor, e quem é o que te diz, dá-me de beber, que é o filho do dono de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Igreja, Jesus estava falando assim: olha, essa água que você veio tirar desse poço, ela só vai saciar sua sede por um momento, é passageiro. É igual Jesus está falando para nós, o Espírito Santo de Deus nos ensina, tudo do mundo é passageiro. Às vezes nós queremos preencher um vazio dentro de nós com as coisas do mundo, e nós só preenchemos por algum determinado tempo. Quem tem um vício, às vezes está no vício por causa de alguma tristeza, e quer esquecer e vai para o vício. Aleluia, alguma ferida e quer esquecer, vai para o vício, não é assim? Outros, eu vou comprar porque aí eu esqueço as coisas, e fica gastando para preencher aquilo que está faltando dentro de cada um de nós, que é Jesus Cristo, amém? Então Jesus está falando: se você beber dessa água, se você for atrás das coisas do mundo, aquilo ali só vai saciar a sua sede por um momento. Tem pessoas que procuram outros, por exemplo, está brigado com o casal, estão brigados, e tem homens que procuram outras mulheres, tem mulheres que procuram outros homens. Para quê? Para satisfazer aquela carência. E Jesus está falando: é só por um momento. Você vai para o pecado só por um momento, não vai saciar a sua sede. Daqui a pouquinho você vai querer o pecado de novo, a tristeza vai voltar. Mas quando você beber da água que eu te der, da água que eu lhe der, se fará uma fonte de água. Olha só, uma fonte, igreja. A fonte não é só para nós. Quando nós deixamos Jesus entrar dentro do nosso coração, nós também nos tornamos canal de bênção na vida das pessoas. Uma fonte de água que jorra
para a vida eterna. Amém? Ou seja, além de nós sermos uma fonte a ajudar outras pessoas, amém? Ainda nós estamos em caminhando para a Nova Jerusalém, para a nossa salvação. Então, tudo desse mundo é passageiro. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Essa água aí, ó, vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, jamais você vai ter sede. Aleluias. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Lógico que ela queria dessa água. Para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui Jesus provando o coração dela, né? Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Aleluias. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Então nós não temos que se preocupar, não. Ah, Jesus está aqui, não, Jesus está ali, não, é só esse lugar aqui que você vai encontrar Jesus. Não, aleluias. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não é o lugar. Amém? Aqui, ó, dentro do nosso coração, a verdadeira adoração. Por tudo que o Pai faz por nós, pelos cuidados, amém? Pelos livramentos, pela presença dEle. Não precisamos brigar, né? Ah, não, é só aqui, não, é só ali. O Senhor Jesus fala: onde estiver 2, aleluia, ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se a pessoa está pregando a palavra de Deus verdadeiramente, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo de Deus está ali naquele lugar, amém? Se a pessoa tem compromisso com Jesus aqui, com a palavra, o Espírito Santo de Deus está naquele lugar. E o povo ali estava brigando, os judeus, né? A mulher de Samaria, o samaritano, tudo brigava. Não é aqui que você tem que adorar, não. Você só vai encontrar Deus se for aqui. E não era nada disso. Jesus falou: ó, o Pai está à procura de quem me adora de verdade. Parar de briga, parar de confusão. Amém? Porque o que contamina o homem é o que sai do coração, né? Isso que contamina o homem. Então, tudo que nós temos que guardar é guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções, amém? Porque do coração procede a saída da vida, prostituições, adultérios, tudo que é mal, igreja, homicídios, tudo passa primeiro aqui, ó, no coração. Então, guarda o coração, adore ao Senhor. Aleluia, o Senhor fala que nós temos que amar Ele de todo o coração, amém? Então nós temos que aprender a adorar o Senhor de todo o nosso coração. Não ficar brigando, né? Ai, não, é só aqui que vai ser adorador. Não, é ali que vai ser adorador. Não, a adoração é aqui, ó, dentro do meu coração. Eu adoro meu Pai dentro do meu coração. Então por isso que ninguém pode falar: ah, você não é adorador, ah, você é adorador. Não, quem conhece o nosso coração é Deus. Amém? Quem esquadrinha o seu coração é Deus, tá bom? Deus é espírito e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei o que Messias, que chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com elas. Sabe, praticamente era um escândalo os judeus conversarem com a mulher samaritana, né? E aqui o Espírito Santo de Deus colocou muito forte no meu coração, igreja, que nós não podemos discriminar as pessoas, né? Às vezes nós esquecemos da onde o Senhor nos tirou, do lamaçal de pecado, né? Alguém orou por nós, alguém intercedeu, e aí a gente recebe a presença de Jesus, a gente é batizado com o Espírito Santo, o Senhor troca nossas vestes, o Senhor nos dá, né, uma oportunidade de vida, né? Vida eterna, não porque nós merecemos, é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Jesus. Se nós formos olhar, a humanidade toda é pecadora, não tem um justo, todos nós somos pecadores, mas Jesus nos justificou pelo sangue dele, para aqueles que creem nele, amém? Então nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e Jesus queria lhe mostrar para
os judeus, que ele não faz acepção de pessoa. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, cada vez mais nós devemos entender que Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Amém? E muitas das vezes porque nós estamos na presença do Senhor, porque nós alcançamos a misericórdia e a graça, nós começamos a discriminar aquelas pessoas que ainda não estão no caminho do Senhor, amém? Então não faça isso. Nós temos que, o Evangelho é para aproximar as pessoas de Cristo, não para afastar as pessoas de Cristo. A gente tem que ter sabedoria, entender que quem muda cada pessoa não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? É o Espírito Santo de Deus que trabalha, não é por força, é pelo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que muda o coração, é o Espírito Santo de Deus que muda o caráter, é o Espírito Santo de Deus que renova essa pessoa, é o Espírito Santo de Deus que trabalha em cada um de nós. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus alcance essa alma que às vezes você tem chorado, tem buscado, mas nunca permita que a vaidade, né? Senão nós vamos ficar, igreja, aleluia, igual aqui, olha só, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Lucas, capítulo 18, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, que é uma parábola que Jesus estava contando, tá? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, o homem orando lá no templo, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aleluia. Então ele se achava tanto que ele falava assim, eu não sou igual a esse pecador, porque eu jejuo, porque eu devolvo o dízimo. Então a gente faz isso pela graça. A gente faz isso porque, aleluia, nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós amamos tanto a Deus que nós queremos adorar Ele até com, aleluia, com os nossos jejuns para se aproximar dEle, com as nossas ofertas para ajudar outra pessoa, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, tá bom? Então, mas isso aí não é porque a gente faz que a gente é melhor do que quem não faz. Amém? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe que é a graça, é o favor não merecido, porque Deus começa a revelar quem nós somos. Amém? Deus começa. Aí a gente começa a pedir perdão, a gente começa, aleluias, se humilhar na presença do Senhor, não para se exaltar, tá bom? O Evangelho não é para nos exaltar, igreja. O Evangelho é para salvar almas. Amém? Para que todos nós, nenhum se perca. Deus não quer que nenhum se perca. Amém? O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Digo-vos que esse deu seu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha, será exaltado. Então o pecador falava, Senhor, não queria nem levantar o olho para o céu, para conversar com Deus, porque ele não se achava digno. Amém? E quem desceu justificado? O pecador, não é um fariseu que se achava demais, porque jejuava, porque devolvia dízimo, porque tinha aquela vida de oração. Olha o que o Senhor fala, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Se nós olharmos a humanidade, não tem um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só que o apóstolo Paulo falando. Então não existe a graça, né? Nós somos justificados, nós seremos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, tá bom? Então Deus não faz acepção de pessoa. Aleluias. Olha aqui outro versículo que o Senhor colocou no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aleluias. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, tá bom? Vigia, porque quando a gente começa a se exaltar muito, né, Deus permite, às vezes, né, a gente, aleluias, acontecer algo com a gente.
Porque aquele que está de pé, vigia para que não caia. Quem se exalta muito será humilhado. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Então vigia. Vigia nisso, busca a sua santificação. Quando tiver oportunidade, entrega a mensagem do Senhor. Em Tiago fala que só tem um juiz. Tá bom? Só pra gente finalizar aqui. Aleluia. Eu não sei qual o versículo certinho, igreja, mas vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó. Capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é esse versículo, mas o Senhor colocou também. Olha aqui. Aleluias. O juízo será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, tá bom? Então, quando nós, igual os judeus, né, discriminando o samaritano, rejeitando o samaritano, e Jesus nos mostrou, amém? Que ele não veio para condenar o samaritano, que ele veio para salvar os pecadores. Jesus veio para os enfermos. Quem precisa de médico são os enfermos. Assim como Jesus me alcançou, te alcançou, ele quer alcançar os pecadores também. Quem está de pé, vigia para que não caia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, nos ensina a oração, né, que Jesus já deixou escrito. Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal. Amém? Essa é a oração que nós temos que fazer todos os dias. E olha só, para a gente finalizar, o versículo que o Espírito Santo de Deus colocou agora aqui, ó, no meu coração. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um do outro. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Tá vendo? O cuidado que a gente tem que ter, nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que entregar a palavra, tá bom? O único juiz aqui, ó, há um só legislador e um juiz. Quem que é? É o nosso Deus. O juízo ainda não aconteceu, tá bom? Então vamos orar, vamos vigiar, vamos interceder para que mais almas sejam alcançadas, vamos vigiar a nossa língua, para não ficar condenando as pessoas, tá bom? Apontando, fala, Senhor, alcança, assim como o Senhor me alcançou, porque às vezes a gente esquece, né, de onde o Senhor nos tirou, né? Às vezes a gente esquece que a gente bebia, que a gente dançava, que a gente usava roupinha que o templo do Espírito Santo de Deus não gosta, né? Tá bom? As mulheres que fazem procissão de servir ao Senhor, tá na Bíblia, tá, igreja? Que elas andem com pudor e modéstia, tá bom? Pudor e modéstia. Então, o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando na pessoa, só que tem igrejas que têm usos e costumes. Então, nós temos que respeitar a doutrina, né, os usos e costumes de cada religião. Se você não gosta, então procura uma igreja, tá bom? Que você gosta de se vestir de uma forma, procura a igreja que você se sinta bem, tá bom? Porque se você fica na igreja com rebeldia, igual tem as religiões de véu, de saiona, tem religião, igreja que não gosta que se depila, que não gosta que corta o cabelo. Então, se você tá indo nessas igrejas, tem que respeitar, tá, igreja? Tem que respeitar. Agora, se você não é servo, porque tá falando assim, as mulheres que vão servir, fazem procissão de servir ao Senhor, tá bom? Então, um dia nós também não servíamos ao Senhor. Então, nós andávamos como a gente queria, mas quando a gente conheceu o Espírito Santo, com o amor dele, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é amor, né, igreja? Ele sabe como nos lapidar, né? Ele é tão educado, e então ele vai tocando na gente. E a gente, por amor a ele, a gente vai deixando coisinhas que ele não agrada, que ele não se agrada, porque esse corpo aqui é templo e morada dele, então a gente tem que cuidar, mas não é por força, é pelo Espírito, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos uma ótima noite, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz, igreja.